Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é Marcileia Silva, nosso canal crochê.com. No vídeo anterior, nós terminamos a tampa aqui do vaso sanitário, né? E agora nós vamos fazer a parte de dentro e eu vou dar um acabamento aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer esse acabamento. E muito obrigada a vocês por nos acompanhar, por compartilhar, por seguir nosso trabalho, tá bom? Sou muito grata a vocês. Não esquecendo aí já de deixar aquele like bem grande, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos concluir essa peça. São vários vídeos, tá bom? Porque eu gosto de explicar. Alguém disse assim, confunde mais do que explica, mas eu acho que não, tá? Eu prefiro falar 10 vezes a mesma coisa para que você possa entender do que você ficar atrapalhado. E qualquer dúvida, me procura nas redes sociais que eu estou pronta para te ajudar. Então, eu fiz aqui 2 correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto alto e mais um ponto alto. Então, gente, como eu estava falando, alguns chamam de ponto tombadinho. Descobri isso agora há pouco. Eu conheço como ponto fantasia, tá bom? Então, eu vou chegar aqui e vou prender com um ponto baixo. E fazer 2 correntinhas. E vou fazer um ponto alto no mesmo lugar. E mais um ponto alto no mesmo lugar. Caramba! Aqui na minha cidade tá um frio danado. Não sei como está aí na terra de vocês. E assim você vai fazer colocando 2 correntinhas e 2 pontos altos no mesmo lugar, prendendo na base com um ponto baixo, tá? E isso você vai fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no final, tá? 2 pontos altos, beleza? Feito esses 2 pontos altos, eu vou prender aqui no início. Prendi aqui no início. Dessa forma. E aqui agora, nós vamos vir, eu vou aqui medir pra vocês. De acordo com as medidas que eu tirei lá na tampa do vaso, ó, nós vamos vir aqui e você vai medir até aqui 19 centímetros, tá bom? 19 centímetros. Eu tenho uma outra aqui, uma outra tampa, que foi de um outro jogo que eu tenho que entregar para uma cliente. Esse aqui não tá no canal, tá, gente? Esse não está. Que eu fiz para uma cliente, eu vou entregar para ela. E aqui, ó, eu fiz a parte, medi direitinho, deu 17 pontos aqui em volta. Ficou perfeito lá no vaso, tá bom? Então, baseado nessa aí, 19 centímetros, eu marquei aqui. Aqui do lado, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Eu vou chegar aqui, ó, 19 centímetros, e eu vou marcar aqui. Então, você pode usar o seu marcador, que você tem aí, de pontos, ou simplesmente esses lacres aqui, ó, de pão-puma, ou um pedacinho de linha de uma outra cor, tá bom? Aí, deixa o teu critério. Para mim não cortar linhas, o que que eu vou fazer? O meu bico que eu tô usando é o ponto fantasia ou tombadinho, como alguns conhecem. Então, eu vou continuar fazendo ele. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, tá? Dessa forma aqui. E eu vou colocando aqui, ó. Vou fazendo aqui e vou colocando. Então, aqui na viradinha, né? Ficou um ponto. Vou fazer com você sem cortar o vídeo, tá bom?
E aqui eu vou passar 1, 2, 3, no quarto eu vou colocar, porque o meu ponto é grande. Se o seu ponto for pequeno, você coloca no terceiro, tá bom? Aí você vai vendo a tensão do teu ponto, se tá repuxando ou se tá ficando muito em cima. E aqui, ó, 1, 2, 3, e aí você vai vendo a tensão do ponto, vai dando uma olhada, ó, como que ele vai ficando. E aí eu vou dizer pra vocês quanto de material vai, 1, 2, 3, nesse tipo de tapete. Por quê? De modelo. Porque como é só ponto alto, então ele é bem fechadinho, né? E às vezes a gente acha que por ser só ponto alto, que o ponto alto que ele não é econômico. E aí a gente vê que é engano. 1, 2, 3. É de acordo aí com o tipo de modelo que você vai usar. Às vezes você faz um tapete com ponto aberto, que ele pega mais linha do que um tapete com ponto totalmente fechado. Lógico que pra gente que faz totalmente fechado, ele é um pouquinho mais demorado. Porém, esse joguinho aqui, eu achei ele tão gostosinho de fazer que eu não achei ele demorado. Então, cheguei aqui, ó, vou tirar aqui o meu marcador, onde eu tinha colocado, e aqui eu vou colocar aqui um ponto. Então, aqui no meu ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos fantasia ou 7 pontos tombadinho, como alguns falam, tá bom? Então, aqui, ó, eu cheguei aqui nesse ponto, aonde eu vou começar a fazer aqui, se eu quiser, ó, e é o que eu vou fazer, pra quê? Pra gente ficar com, como é que eu vou dizer pra vocês? Com bico, vamos dizer assim. Então, aqui, você pode já pegar e começar a fazer os seus pontos, tá? Só que aí fica ruim para você pegar aqui, tá vendo? Como que fica? Fica ruim. Então, você tem as duas opções. Continuar aqui, fazendo esse bico aqui, ó, em ponto fantasia. Você pode continuar até chegar aqui, tá bom? Fazer ele toda a volta. Você tem essa opção. Ou você pode cortar aqui. Aí é uma opção tua. Eu vou dar toda a volta, que eu prefiro. Eu ia fazer de uma outra forma, mas analisando aqui, eu prefiro dar a volta para que ele fique com um acabamento, tá bom? Então, eu vou continuar aqui até terminar, até chegar aqui. E eu vou depois marcar com vocês de novo pra gente começar, tá? Mas vai dar 19 centímetros, eu vou até deixar aqui. Então, eu vou dar toda a volta, que é pra ele ficar com acabamento perfeito, que eu gosto das minhas peças bem acabadas. Então, gente, ó, terminei aqui. Então, toda a minha volta de pontos fantasias ou ponto tombadinho deu 45 pontos, tá bom? Sem contar isso aqui, porque nós já havíamos contado. É daqui até a volta aqui. 45 e agora eu vou fazer mais um, totalizando 46 pontos. Então, toda a minha volta aqui no ponto fantasia ou ponto tombadinho, cada um chama como conhecem, né? Ficou 45 pontos. Então, aqui, ó, eu vou trazer essa linha aqui para trás. Estou trazendo ela para ficar com acabamento perfeito. Vou passar aqui, ó, já vou dar acabamentinho aqui já. São 8 fios, né? Então, fica algumas pontinhas aqui. Isso aí é normal. Então, aqui, ó, eu passei a metade. Então, vamos fazer o seguinte, que é mais fácil. Eu vou passar ela aqui já escondendo aqui, onde eu quero. Porque a linha não ficou muito grande, eu não deixei ela muito grande, tá? Vou mostrar o outro lado, ó, a agulha não passa, tá bom?
E esse lado nosso aqui vai ser o lado do avesso. Então, aqui, ó. E aqui eu corto. Então, não vai se soltar, porque eu já tinha dado uma laçada final. Então, aqui ficou dessa forma. Como eu já tinha medido 19 centímetros, que eu fiz realmente a tampa do vaso padrão. Fui medindo cada vez que eu ia fazendo, tá bom? Então, 19 centímetros vai dar aqui. Eu vou pegar aquele meu marcadorzinho e vou colocar aqui, ó. 19 centímetros. Vou do outro lado e vou medir 19 centímetros. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ai, 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 karma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco no oitavo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco aqui no pezinho do oitavo. Ponto aqui. Ou você mede, tá bom? Marcar por aqui. Está marcado. Então, esse lado aqui é o lado direito. Esse aqui é o lado avesso. Então, eu vou chegar aqui, ó, pelo avesso, aonde eu marquei. Vou pegar a minha linha. Vou fazer uma laçada inicial, como se eu estivesse começando um trabalho, tá? E vou introduzir aqui, ó, aonde eu marquei. Marquei aqui, então é aqui, e aqui eu vou tirar. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Feito esse meu ponto baixo, ele vai contar como sendo uma correntinha, tá? Então, eu vou fazer mais uma, duas correntinhas, certo? Porque o ponto baixo tá como 1, 3. E agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, 10 mais 2, 12, mais o ponto baixo que conta como 1, ficou com 13 pontos aqui. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, cheguei aqui no 10º ponto, eu tenho 10 pontos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, tá bom? 10 pontos eu contei. Então, eu vejo aqui e eu vou colocar. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fiz os 10 pontos, ó. Vou virar o outro lado para vocês verem. Aqui é o lado direito e aqui é o lado avesso, ó. Eu vou sempre pegar aqui o ponto, sempre daqui pra cá, tá? Então, eu cheguei aqui, eu vou contar, ó, 1 ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui no 10º ponto, ó, o 10º ponto tá aqui. Eu vou introduzir a minha agulha aqui, ó, tá? Então, eu vou virando sempre aqui, ó, e eu vou introduzir ela aqui. Então, eu vou dar uma laçada e vou introduzir aqui no 10º ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu conto de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cheguei aqui, ó, 10º ponto. Então, assim você vai fazendo até você concluir a carreira. Porém, eu vou fazer aqui os meus até chegar onde eu marquei aqui, tá? Então, você faz a mesma coisa, ó. Ele vai ficando dessa maneira, ó, tá? Vai ficando assim. Fiz com 10 pontos, eu pulo sempre 10. Aqui tem 10 correntinhas, então eu vou pular 10, pra não ficar repuxado. Eu vou fazer até chegar aqui onde eu marquei, e aí eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira.
Então, pessoal, aqui no meu deu exatamente 11 pontos altos separados por 10 correntinhas. E aqui sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Não tem problema, nós vamos colocar as mesmas 10 nesse 8 pontos. Então, vai dar um total de 12 pontos, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí, nós vamos prender aqui. Aqui é onde eu marquei, ó. Tá marcadinho aqui, ó. Vou introduzir e já vou tirar aqui o marcador que eu havia colocado. Então, ficamos com 12 pontos. Viramos aqui, ó, o trabalho. E nós vamos diminuir uma correntinha em cada carreira, tá? Então, aqui, ó, nós vamos fazer 1, 2, 3, certo? Que equivale a um ponto alto. E mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Porque nós estávamos fazendo aqui 10 carreiras, então essa daqui vai ser 9. Então, você chega aqui no meio e você prende com um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No meio do próximo, você vai prender com um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no meio do próximo, você vai prender com um ponto alto, tá? Então, você vai fazer até chegar aqui à final, dessa maneira. Aqui, ó. E ele vai ficando assim. Então, você vai fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com você. Então, pessoal, fiz aqui e ele vai ficando dessa maneira, ó. Tá vendo? Não vai repuxando do outro lado, vai ficando arrumadinho. Esse é o jeito fácil que eu faço as minhas peças. Então, aqui eu fiz as 9 correntinhas e eu vou prender aqui no meio, tá? E agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas e vou colocar aqui, ó. Que é pra não ficar diferente aqui, pra ficar certinho. Então, agora, nós vamos virar esse trabalho aqui e nós vamos fazer 1, 2, 3 correntinhas, que equivale ao ponto alto daqui. E agora, nós vamos colocar 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E vamos prender aqui no meio, tá? Então, você vai fazer assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você vai seguir esse mesmo esquema que eu te ensinei, para o vídeo não ficar muito longo. E você vai fazer essa carreira com 8 correntes e a próxima com 7, tá bom? Eu vou voltar com vocês só na carreira que vai ter 6 correntinhas na separação entre o ponto alto. Vou voltar, você faz essa e mais uma e eu volto com você na sexta. Então, pessoal, ó, aqui eu já fiz com 7 carreiras e agora nós vamos fazer com 6 correntes. 7 carreiras não, 6 correntinhas. Então, aqui nós vamos já fazer diferente, ó. Nós vamos subir aqui 1, 2, 3, que é as correntinhas contando como ponto alto. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui tem 6 correntinhas. E aqui nós vamos fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isso, eu volto com você aqui no final para te mostrar algo que nós vamos fazer a partir de agora diferente, tá bom?
E aqui você vai medindo pra ver se não tá repuxando, tá bom? Então, cheguei aqui no final dessa carreira, aqui. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já vou prender aqui direto. Não vamos mais colocar nenhum ponto lá. Nessa carreira aqui, nós vamos diminuir 2 correntinhas. Então, essa carreira aqui, ela vai ficar com 4, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, que é os 3 pontos, e 1, 2, 3, 4 correntinhas. E já vou colocar aqui direto. E aqui nós vamos fazendo 4 correntinhas e prendendo. Até chegar aqui. Quando chegar aqui, você já vai colocar direto e vai voltar. Então, eu volto com vocês aqui. Cheguei aqui no final. 1, 2, 3, 4. E já prendo aqui, ó, no finalzinho já, tá? Eu conto 1, 2, 3. E aí, eu já vou colocar aqui o meu ponto alto. Então, ele está ficando dessa maneira. Tá ok? Feito isso, nós estamos caminhando para a carreira final, tá? Você vai subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vai fazer mais 1, 4. Então, você vai prender aqui. E vai fazer um ponto e vai prender aqui. Agora, nós vamos diminuir 3 correntes, tá? Um ponto. E no próximo, você vai colocar um pontinho. E no próximo, você vai colocar. Lembrando que eu medi a tampa do vaso, tá bom? E eu estou fazendo de acordo com a medida exata. E aqui nós vamos colocando uma correntinha, um ponto alto. 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 Uma correntinha. E um ponto alto. Então, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Ela vai fechando automaticamente, ó. Fechou aqui. Está praticamente fechado, tá bom? Então, o que que eu vou fazer aqui? Lembra quantos pontos eu tenho aqui? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, que foi o que eu comecei, certo? E é o que eu vou fazer agora, colocar os 12 pontos. Então, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas e vou colocar aqui os 12 pontos. Então, aqui eu tenho 2, né, contando com a correntinha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e mais um 12. Então, totalizei aqui, eu tenho 12 pontos altos aqui, tá? E lembrando que eu não posso repuxar, tem que ficar pertinho, dessa maneira. E aqui nós vamos finalizar
porque aqui nós vamos colar aquele emoji lá, tá? O emojizinho marrom nós vamos colar aqui. E fica aparecendo, chamam-se colmeia, tá? Porque como você pega no meio, não vai prendendo aqui, ele fica uma redinha em colmeia. Então, chegando aqui, eu vou fazer aqui, ó, pra vocês, duas correntinhas e vou prender bem aqui, ó, no iniciozinho, tá? E aqui eu vou cortar. Vou cortar aqui a linha. Dei um nozinho aqui. E aqui eu vou fazer o mesmo esqueminha que nós fizemos nos outros, tá bom? Então, aqui eu vou passar. E aqui, como não tem muito ponto pra ela ficar bem presa, então eu vou dar 2 nós, tá? Abri a linha aqui no meio e eu vou dar 2 nós. Assim não vai ter risco desse aqui se soltar. Então, gente, aqui eu faço a mesma coisa, tá? Então, aqui eu medi, vocês podem seguir sem medo nenhum, porque eu fiz com medida exata da tampa do vaso. Que às vezes a pessoa faz isso aqui ficar muito folgado ou fica muito apertado e não dá. Aqui a medida é exata, vai se encaixar perfeitamente. E aqui depois nós vamos colar o emoji que eu vou estar fazendo com vocês. E aqui a mesma coisa, que a gente chega aqui nos pontos de baixo, ó, vai passando. E esconde aqui para não ficar aparecendo. Que a gente não quer que apareça. Porém, eu não passei toda a linha e deu ruim, né? Vocês já viram. Então, aqui está. Finalizei, vou cortar. E aqui está finalizado. Aqui ficou terminada, aqui, ó, vocês verem que aqui, ó, tá bem arredondadinha aqui, que é a parte da frente da tampa, e aqui tá bem menor, né, porque é a outra parte. E aqui, ó, tá vendo? Sem tá repuxando nem nada, tá retinho igual a outra. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu iria gravar o aplique, mas eu prefiro fazer um outro vídeo para não ficar muito longo. Então, eu vou estar fazendo os apliques e depois eu vou estar ensinando vocês a fazer a colagem, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me chama no Instagram, me chama no Facebook. A palavra de hoje é força, tá? Você não é frágil. Você é mais forte do que o que você pensa. Independente da situação que você esteja passando, Deus está no controle da tua vida, Deus está no controle da minha vida e tudo vai dar certo, tá bom? Então, força aí, que Deus te abençoe e te guarde e até o próximo vídeo. Um beijão no coração de todos vocês, fiquem todos com Deus.